você é Bahia, se respira Bahia, então você chegou no cantinho certo. Aqui é o seu espaço, torcedor e torcedora apaixonados pelo nosso tricolor. Hoje a gente tem muita coisa para discutir e o assunto já começa quente. O Atlético Nacional entrou em campo ontem com um time completamente reserva, poupando todos os titulares e mesmo assim venceu a partida. Isso mesmo, nenhum titularzinho foi pro jogo e ainda assim garantiram a vitória. Resultado? Continuam firmes na liderança do campeonato colombiano. E olha, não para por aí não. Trouxe também um pouco do que a imprensa da Colômbia anda dizendo sobre o nosso confronto contra eles. A galera lá está botando uma pressão enorme, falando que é obrigação vencer o Bahia de qualquer jeito. Claro que eles são favoritos. Ninguém aqui tá tapando o sol com a peneira, mas a gente também tem nossas armas e vamos em busca de pontos lá dentro com toda a humildade e raça. A Libertadores é assim. Clima quente, jogo duro e muita superação. Mudando de assunto, vamos falar de Léo Jardim. Surgiram informações de que o Bahia estaria de olho no goleiro, que hoje defende o Vasco. Já eu explico direitinho essa situação, mas segura aí que tem mais novidades chegando. Rodrigo Nestor também está no radar da galera. A torcida quer saber como está a situação do jogador, se ele já bateu as metas, se falta muito para alcançar os números exigidos. Já adianto que, segundo comentários, ainda está longe. A cada jogo, ele precisa atuar pelo menos 45 minutos para que conte na meta. Muita gente achava que era só entrar em campo, mas não é bem assim. Inclusive, Nestor e Michel Araújo são dois nomes que até agora não mostraram a que vieram. A diretoria do Bahia vai precisar avaliar com calma se vale a pena seguir apostando nesses jogadores, porque o retorno dentro de campo tem sido muito aquém do esperado. Voltando à Libertadores, vamos dar uma olhada na tabela atual do grupo. A situação tá embolada. Atlético Nacional com 6 pontos, Internacional com 5, Nacional com 4 e o nosso Bahia com 7. Isso mesmo, o Bahia lidera o grupo. O detalhe é que o Inter tomou uma goleada do Botafogo. Perdeu por 4-0 e vive um momento complicado. O Bahia vai encarar o Internacional na última rodada em Porto Alegre e, dependendo do resultado contra o Atlético Nacional, pode até já chegar classificado para as oitavas de final. Um empate na Colômbia seria ótimo. E uma vitória, então, nem se fala, seria a vaga garantida e a chance de brigar pela liderança do grupo na rodada final. Mas, claro, não vai ser fácil. O Atlético Nacional é forte, joga em casa, tem torcida fanática e vem de boas vitórias. Ainda assim, futebol se decide dentro de campo e quando a bola rola, são 11 de cada lado. Dá pra sonhar sim. Agora, vamos aprofundar no tema Léo Jardim. O goleiro tem contrato com o Vasco até dezembro e a partir de julho já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Vasco tentou renovar, fez 3 propostas, todas rejeitadas pelo staff do jogador. O clube carioca ofereceu um salário só inferior ao de Coutinho e Payet, com vínculo até 2030, mas o staff considerou as cifras fora da realidade do Vasco. Nesse cenário, Palmeiras e Cruzeiro já demonstraram interesse e o Bahia pode entrar nessa disputa também. Léo Jardim, se chegar ao Bahia, viria para ser titular absoluto. Hoje, com todo respeito aos goleiros que estão no elenco, ele tem um nível técnico superior a Ronaldo, Marcos Felipe e Danilo. É um jogador que elevaria o patamar do setor defensivo e seria peça fundamental para as competições que o Bahia encara. Vale lembrar que o nome dele ainda não foi confirmado oficialmente no radar do Bahia, mas onde há fumaça, há fogo, e o clube está sim observando de perto a situação. O mercado da bola está começando a esquentar e o Bahia precisa se mexer para fortalecer o elenco. A temporada é longa, as competições exigem elenco qualificado e nomes como Léo Jardim podem fazer a diferença. E aí, nação tricolor, vamos acompanhar de perto esses desdobramentos e torcer para que as melhores notícias venham para o nosso lado. Cada jogo é uma final, cada contratação pode ser decisiva, então bora seguir firme e forte. E já que estamos falando de reforço, é importante entender como o Bahia está se movimentando nos bastidores. O time vive um momento crucial da temporada, em que cada contratação pode ser determinante para as ambições do clube no cenário nacional e internacional.
A possível chegada de Léo Jardim, por exemplo, mostra que a diretoria está atenta às carências do elenco e disposta a investir em qualidade. Um goleiro com o perfil do Léo não vem apenas para compor grupo, vem para ser protagonista. O Bahia sabe disso e age com a cautela necessária para não repetir erros do passado, onde se fez contratações por impulso sem o retorno esperado. A situação do Rodrigo Nestor também serve de alerta. O meia chegou com expectativa de ser uma peça importante na armação do time, mas ainda não conseguiu entregar o desempenho desejado. A questão das metas contratuais, como o número de jogos com pelo menos 45 minutos em campo, virou tema recorrente entre os torcedores. Muitos achavam que a simples presença dele nas partidas já contava para o cumprimento das metas, mas não é bem assim. Agora, com essa informação mais clara, a torcida começa a questionar se vale a pena seguir insistindo no jogador, principalmente se ele não apresentar uma evolução técnica significativa nos próximos jogos. Enquanto isso, a imprensa colombiana segue colocando uma carga enorme sobre o confronto com o Bahia. Eles tratam o duelo como obrigação de vitória, como se fosse uma formalidade, mas a gente sabe que dentro de campo a história é outra. O clima da Libertadores é pesado, é jogo de detalhes e um gol pode mudar todo o roteiro da partida. A confiança da torcida colombiana é compreensível. Afinal, o Atlético Nacional vem de bons resultados e lidera o campeonato local. Mas é sempre bom lembrar que o Bahia também vive um bom momento e tem totais condições de surpreender. Não dá para menosprezar um time que vem crescendo dentro da competição e que mostrou força mesmo jogando fora de casa. O que a gente percebe é que a imprensa de lá está inflamada, até um pouco soberba, como se o resultado já estivesse decidido. Eles falam em tom de tem que ganhar, como se o Bahia não oferecesse resistência. Mas é exatamente nesse tipo de cenário que as grandes surpresas acontecem. Quem acompanha o futebol sabe que favoritismo não entra em campo. É preciso respeitar o adversário e talvez essa empolgação excessiva jogue contra o próprio Atlético Nacional, que pode ser pego de surpresa por um Bahia determinado a buscar pontos fora de casa. O Atanásio Girardot, estádio onde será o jogo, é um verdadeiro caldeirão, mas o Bahia já provou que sabe se portar em ambientes hostis. A mentalidade tem que ser a de jogar com inteligência, saber sofrer quando necessário e explorar as brechas que o Atlético Nacional certamente vai deixar. O time colombiano tem um jogo ofensivo, de posse de bola, mas que muitas vezes abre espaço para contra-ataques. Se o Bahia souber aproveitar esses momentos, pode voltar para casa com um resultado extremamente valioso. Além do mais, a situação da tabela coloca uma pressão ainda maior no Atlético Nacional. Eles sabem que qualquer deslize pode custar caro na briga pela classificação. E isso pode gerar um nervosismo extra nos jogadores. O Bahia, por sua vez, pode jogar com essa ansiedade a seu favor, com uma postura sólida na defesa e explorando as jogadas de velocidade. A Libertadores é decidida em detalhes e quem errar menos leva vantagem. O Bahia precisa ter isso muito claro em mente. Enquanto a bola não rola, nos bastidores o trabalho segue forte. A comissão técnica do Bahia tem estudado a fundo o Atlético Nacional, mapeando as principais jogadas, os pontos fortes e principalmente as vulnerabilidades do adversário. Esse trabalho de análise é fundamental para montar uma estratégia eficiente que permita ao time baiano neutralizar as armas colombianas e explorar as próprias virtudes. Não é fácil, mas é totalmente possível. O torcedor do Bahia tem motivos para acreditar. O time mostrou evolução nas últimas rodadas, tanto no aspecto tático quanto na entrega em campo. Jogadores que antes estavam contestados começaram a ganhar confiança e o coletivo vem funcionando melhor. Isso não significa que não haja pontos a melhorar, claro, mas mostra que o time está no caminho certo. E em competições como a Libertadores, crescer na hora certa faz toda a diferença. Agora, voltando ao mercado, a possível investida no Léo Jardim mostra uma visão estratégica da diretoria. Não se trata apenas de trazer um nome conhecido, mas de buscar um jogador que realmente resolva uma carência do elenco. O Bahia precisa de um goleiro que passe segurança, que seja decisivo e que tenha experiência em jogos grandes. Léo Jardim preenche esses requisitos.
Sua trajetória, com passagens por clubes importantes e atuações sólidas, o credenciam a ser uma peça fundamental para o Bahia. Claro que a negociação não será simples. A concorrência é forte, com clubes como Palmeiras e Cruzeiro também, de olho no jogador. Mas o Bahia tem se mostrado cada vez mais competitivo no mercado, sabendo agir com discrição e eficiência. Se conseguir fechar com o Léo Jardim, será um grande acerto. Mas o Bahia não pode parar por aí. Outras posições também precisam de atenção, especialmente pensando na sequência da temporada. Um elenco forte e equilibrado é essencial para encarar as disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da própria Libertadores. Cada contratação precisa ser pensada não apenas como uma solução imediata, mas como parte de um projeto maior, de consolidação do Bahia como uma força do futebol brasileiro. Nesse cenário, a torcida tem um papel fundamental. O apoio incondicional. Nas arquibancadas, a confiança no trabalho que vem sendo feito, tudo isso cria um ambiente positivo que contagia o time e ajuda a superar os momentos de dificuldade. A energia da Fonte Nova é uma arma poderosa e mesmo nos jogos fora de casa, a presença da torcida do Bahia faz diferença. É por isso que cada notícia, cada especulação sobre reforços, cada ponto conquistado na Libertadores, tudo isso tem um peso enorme. O torcedor vive intensamente cada etapa dessa caminhada porque sabe que o Bahia está construindo algo maior. Não é apenas sobre ganhar um jogo ou avançar de fase, é sobre fortalecer a identidade do clube, resgatar a grandeza e se firmar entre os protagonistas do futebol sul-americano. A caminhada é longa, os desafios são muitos, mas o Bahia tem mostrado que está pronto para enfrentá-los. Com planejamento, trabalho sério e o apoio da nação tricolor, não há obstáculo que não possa ser superado. O momento é de foco, de manter os pés no chão e seguir lutando por cada vitória. Por cada ponto, por cada conquista. O torcedor sabe que a trajetória do Bahia sempre foi marcada pela luta, pela superação, e é essa essência que precisa estar presente em cada jogo, em cada dividida, em cada bola disputada. O Bahia tem camisa, tem história e tem uma torcida apaixonada que empurra o time em qualquer circunstância. Agora é aguardar os próximos capítulos, tanto dentro de campo quanto nos bastidores. A partida contra o Atlético Nacional será um teste importante, uma verdadeira batalha. Mas também é uma oportunidade de mostrar a força do Bahia, de calar quem já nos deu como derrotados antes mesmo do jogo começar. E no mercado, as movimentações seguem, com a diretoria trabalhando para reforçar o elenco com peças que realmente façam a diferença. O momento é de confiança, mas também de muita seriedade. O Bahia precisa seguir com os olhos no presente, mas sem perder de vista o futuro. Cada decisão tomada agora terá reflexos importantes no decorrer da temporada. E o torcedor, como sempre, estará junto, vibrando, apoiando e cobrando, porque esse é o espírito do Bahia. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Bahia tem se tornado um dos assuntos mais comentados no cenário esportivo brasileiro nos últimos dias. E o motivo é um rumor de grande impacto que agitou os bastidores do futebol internacional. Segundo informações ainda não confirmadas, oficialmente o clube baiano teria sido convidado para substituir uma equipe mexicana no Super Mundial de Clubes, torneio que reúne as principais equipes de futebol do planeta. Se confirmado, seria um feito histórico para o time, que estaria diante de uma oportunidade única de disputar um torneio de proporções globais. O Super Mundial de Clubes, organizado pela FIFA, foi criado com o objetivo de reunir os campeões continentais de todo o mundo e promover o enfrentamento das potências do futebol em uma competição de nível altíssimo. A edição de 2025 está programada para ocorrer em território neutro, em uma tentativa de ampliar a visibilidade do torneio, que passou a ser ainda mais cobiçado após a reformulação e a inclusão de novas equipes. Com isso, o convite ao Bahia, caso se confirme, representaria não apenas um reconhecimento do clube, mas também uma grande chance de marcar sua história no cenário internacional.
A surpresa desse possível convite se dá principalmente pela recente ascensão do Bahia no futebol brasileiro, um time que, até pouco tempo atrás, vivia em uma trajetória de reconstrução após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de um projeto esportivo sério, o Bahia vem mostrando um crescimento impressionante, tanto no futebol nacional quanto em competições internacionais. No entanto, o convite para o Super Mundial de Clubes ainda soa como um sonho distante, uma vez que a equipe teria que superar um histórico de desafios e limitações financeiras para competir com gigantes do futebol mundial. O time mexicano, que segundo rumores seria substituído pelo Bahia, é uma das potências do futebol da América Latina, o que aumenta ainda mais o peso dessa possível mudança. Se confirmada a saída da equipe mexicana e a entrada do Bahia, a competição ganharia uma nova dinâmica, especialmente porque o futebol brasileiro, que já possui uma presença marcante no torneio, ficaria ainda mais representado. Além disso, seria uma oportunidade para o clube baiano provar seu valor diante dos maiores clubes do mundo, enfrentando times como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, entre outros. No entanto, as questões logísticas e de preparação não são simples. A participação no Super Mundial exigiria que o Bahia reforçasse seu elenco, aprimorasse seu nível de jogo e se preparasse para a alta intensidade das competições internacionais. Embora o time tenha mostrado qualidade nas últimas temporadas, a diferença de investimento e de estrutura entre os clubes brasileiros e os gigantes europeus e asiáticos é considerável. O que se sabe até agora é que o Bahia está em negociação com a FIFA para avaliar a viabilidade dessa participação, mas ainda existem muitos detalhes que precisam ser definidos, como a adequação do calendário e a confirmação oficial do convite. Caso se concretize, a torcida do Bahia, que já sonha com uma nova era de conquistas e visibilidade internacional, certamente viveria momentos de enorme expectativa. O time teria a chance de escrever seu nome na história do futebol mundial, colocando Salvador no mapa do futebol global como uma cidade capaz de exportar talento, garra e um futebol envolvente que conquistou o Brasil. Por enquanto, o mistério persiste, mas os rumores são suficientes para alimentar o entusiasmo dos torcedores e provocar discussões sobre o impacto de um Bahia no Super Mundial de Clubes. O futebol, como sempre, continua a proporcionar momentos de surpresas e de grandes histórias. Quem sabe a próxima grande história não seja a do Bahia desafiando os gigantes do futebol mundial no torneio mais desejado do planeta. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.